Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, dia 14 de agosto, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da Vida, com hoje a memória festiva desse grande mártir da igreja, São Maximiliano Kolbe. Ele que é chamado o mártir da caridade, pois durante o tempo do nazismo, ele, no campo de concentração, ele troca de lugar com um pai de família. O pai de família ia para a morte e ele pede para morrer no lugar desse pai de família. Sem contar os outros inúmeros testemunhos de caridade que esse santo vive na sua missão e dá testemunho com a sua vida. Que São Maximiliano Kolbe possa também despertar em nós esta caridade que é capaz de trocar de lugar com outro, ou que nós podemos dizer, que é capaz de tirar o pão da boca para saciar um faminto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Mateus 19, 13 ao 15. Naquele tempo, trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus cada dia nos surpreende, Se ontem Jesus defendia as mulheres, que era uma classe que nem era contada, basta ver na cena da multiplicação dos pães, quando diz, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque tanto mulher quanto a criança, no tempo de Jesus, não era um ser de direito. Então Jesus ontem defendia as mulheres. Hoje ele defende as crianças. E ainda mais, não só defende as crianças, como coloca-as como modelo. Modelo de acolhida do reino de Deus. As crianças como uma metáfora da atitude do discípulo que acolhe o reino de Deus. Talvez pudéssemos pensar, será que Jesus está falando que a fé é apenas talvez para as crianças, para uma pessoa que tem uma mentalidade mais infantil, pouco crítica? Eu acho que não. No meu modo de compreender, a fé exige também aprofundamento. Exige também um pouco de criticidade. Como São Pedro vai dizer depois, a fé exige que a gente dê razão na nossa esperança. Então, talvez é preciso ter uma religião mais para adultos, Uma religião que não infantiliza. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Jesus parece que quer mostrar na atitude das crianças esta confiança, esse lançar-se nos braços do Pai. Não é assim que nós encontramos nas crianças? Elas confiam plenamente no Pai. Elas confiam plenamente nas mães. E esta confiança que Jesus pede de seus discípulos, que nós também
como discípulos e discípulas do reino, possamos nos lançar com muita liberdade, com muita ousadia, com muita confiança nos braços de Deus. Por isso, as crianças serão para Jesus essa metáfora de quem acolhe o reino de Deus. Depois, na atitude dos discípulos, encontramos algo bastante estranho, porque os discípulos querem impedir as crianças de se aproximarem de Jesus. Talvez este impedimento podemos encontrar também hoje, nos momentos que nós, autoridade da igreja, mas também na comunidade de fé, acabamos impedindo que as pessoas mais simples se acheguem ao Senhor. Papa Francisco tem uma expressão forte, ele diz, às vezes, nós somos mais controladores da graça do que canais de graça. Ele diz, a igreja não pode se tornar uma alfândega que diz esse pode, esse não pode. Mas precisa ser casa de todos, principalmente aqueles com a sua vida mais fadigosa. Aqueles cansados, abatidos, precisam encontrar refúgio na igreja, no Senhor. Então, eu acredito que esse evangelho de hoje nos ajuda, primeiro, a ter em nós essa atitude de humildade, de confiança, de lançar-se inteiramente nos braços de Deus. E depois, que nós possamos ser uma igreja que acolhe, que não impede que os simples, que os humildes, que os pobres tenham o seu lugar reservado no Senhor. Pois Jesus quer abraçar a todos. Jesus quer orar por todos. Jesus quer impor a mão em todos. Para Jesus não existe este escolhido e aquele negado. Todos têm o seu lugar no coração de Deus. Que nós possamos deixar as crianças nos ensinar esse caminho do reino, na humildade, na disponibilidade, na confiança. E que a nossa comunidade aprenda a cada dia a acolher os mais simples, os mais humildes, e que jamais sejamos pedra de obstáculo, que jamais impeçamos alguém de se achegar ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.